Gente, seguinte, voltando aqui a falar também sobre conhecimentos bancários, nós já falamos de sistema financeiro nacional, certo? E hoje nós vamos falar sobre o Conselho Monetário Nacional. Lembrando que tudo que eu fiz aqui foi baseado na aula de estratégia, que tem lá no YouTube, no canal deles, Estratégia Concursos. Então é só vocês irem lá e verem, porque os professores estão ótimos, certo? Ver o meu ponto de vista, o ponto de vista deles é muito importante, bom? Que ajuda bastante a você conseguir criar o seu próprio ponto de vista, digamos assim, certo? Então vamos lá. O que é o Conselho Monetário Nacional? Lembra que eu falei sobre aqueles órgãos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional? Então, o CMN, ele estava lá em cima, lembra? O CMN era... quase que derruba tudo. O CMN era o bambambam, vamos dizer assim. Era o bambambam de tudo, era o que... O CMN, na verdade, ele normatiza tudo, certo? Tudo obedece a ele, entendeu? Ele normatiza, ele regula, ele fiscaliza, ele emite diretrizes, ele faz tudo, mas tudo normatiza, tudo de normas. Ele não põe a mão na massa, como eu disse. Ele não executa, ele apenas normatiza, certo? É o que a gente fala de órgão normativo por excelência, porque excelência ele é o melhor, assim, o que mais é obedecido, vamos dizer assim, a grosso modo, certo? Bom, e como que se compõe o CMN? O CMN é composto pelo Ministro da Fazenda. O Ministro da Fazenda ele se torna o presidente da CMN, ele se torna o presidente do Conselho Monetário Nacional. Então, o Ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e o ministro do MPOG, certo? Ministro da Fazenda, presidente do Banco Central e ministro do MPOG, certo? Por que são essas três pessoas diferentes, entre aspas? Bom, porque eles pegam vamos dizer, uma autoridade fiscal, uma autoridade monetária e uma autoridade de investimentos. Com isso, elas têm uma gerência muito melhor, porque vai ter a gerência de fiscalização. Eles vão conseguir seguir essa fiscalização boa, de acordo com a gerência de fiscalização. A gerência monetária vai agir muito melhor do que a agência fiscal na parte monetária. Do mesmo jeito que a agência de financiamentos vai agir muito melhor do que os outros tipos de fiscal e monetária. Então, a junção dessas três pessoas, fiscal, monetária e de investimentos, ajuda ao que o CMN flui bem, certo? As três pessoas, cada um com um conhecimento diferente, cada um com uma atividade diferente, fazem com que a fiscalização, questão de dinheiro, monetariado e os investimentos se tornem bons, se tornem favoráveis ao CMN, né? Bom, como que é feita essas reuniões do CMN? As reuniões do CMN podem ser tanto ordinárias como extraordinárias. As ordinárias são feitas mensalmente, uma vez por mês. Uma vez por mês, lá as pessoas que compõem a CMN vão lá, fazem reunião, falam o que foi resolvido, quais os empecilhos do mês, o que resolveu dos empecilhos passados. Então, isso é um tipo de reunião ordinária, uma vez por mês. Mas existem também aquelas reuniões extraordinárias, que é quando surge algo assim muito importante, que precisa ser resolvido para ontem, e o presidente convoca a reunião. Com isso, se chama reunião extraordinária e acontece quando o presidente achar necessário, quando ele perceber, eu preciso comunicar isso aos outros componentes do CMN, aí ele convoca a reunião, certo? Como que é feito? Como que eles agem? Como que a CMN age? Bom, que é o que a gente chama de deliberações, certo? Ela age através de resoluções, que é a criação de normas, certo? Fiscalizando, vamos dizer, tudo que a função do CMN é essa parte de resolução, vamos pôr assim. Ele resolve a função dele. Então, as resoluções é mediante a maioria dos votos, certo? Por isso, as reuniões ordinárias. Nas reuniões ordinárias, eles votam. Gente, sério?
reuniões ordinárias, eles votam o que é melhor para as outras instituições, para o próprio CMN. Então, a maioria dos votos decide o que é melhor, com isso resolve. Por isso que a gente chama de resoluções. Mas, quando é uma coisa urgente e relevante, por exemplo, não deu para convocar uma reunião extraordinária e é uma coisa muito urgente que o presidente pode resolver e que ele já tem uma posição a respeito disso e que seja relevante, o presidente pode resolver o que ele tem que resolver, mesmo sem comunicar antecipadamente as outras pessoas que compõem o CMN, certo? E depois as pessoas vão ver se elas aceitam aquilo. Se elas aceitarem aquilo, tudo bem, depois que já foi feito. Agora, se elas não aceitarem, aí vai entrar em outro processo, que eles vão discutir o porquê daquilo e tal, e vão criar uma solução melhor, certo? É o que a gente chama de delibera ad referendum. Difícil o nome, né? Delibera ad referendum. O que é? O presidente, ele aceita antes de comunicar aos outros, ao ministro do Banco Central e ao ministro do MPOG. Acertei. MPOG. O ministro da Fazenda aceita antes dos outros ministros aceitarem também. Certo? Aceita ou regula ou fiscaliza. É basicamente isso, uma coisa de urgência e relevância. Certo? E chegando ao final, assim, quais as funções do CMN? Eu vou falar as principais funções, de acordo com a estratégia, ele divulgou as principais funções do CMN. Existem outras funções, certo? Mas aqui, entre essas principais, eu ainda vou destacar duas, se eu não me engano. Duas, que são ainda mais importantes, que ainda caem mais em prova do que as outras. Mas escuta com carinho o que eu vou dizer. Se você quiser anotar pelo menos as duas mais importantes, é muito relevante, certo? Porque é mais frequente cair em prova. Por favor, escuta com carinho, porque deu trabalho escrever aqui e eu peço que vocês escutem e entendam o que eu quis dizer. Uma coisa muito importante, que resume todas as funções do CMN. O CMN é o órgão normatizador, ele não executa. Então, tudo que ele fizer, ele não vai realizar, ele vai fiscalizar, ele vai mandar, ele vai criar uma norma, certo? Ele vai propiciar, ele vai apenas normatizar, ele não executa. Então, essa é a função geral do CMN. É importante saber isso porque existem questões que perguntam coisas que só trocam a primeira palavrinha e que essa palavrinha é uma ação que executa. E essa palavrinha que executa torna a questão totalmente errada, certo? Então vamos lá, as funções. Formular a política da moeda e do crédito. Ele formula, ele emite a política? Não. Regular o valor interno da moeda. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamentos do país. Agora, um muito importante, que se eu fosse você anotava. Estabelecer as metas de inflação. Essa é uma função muito importante do CMN, entre as demais é uma das mais importantes, e que se eu fosse você anotava aí. Estabelecer as metas de inflação, certo? Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Esse outro é muito importante. O outro que eu disse que é muito importante, que se eu fosse você anotava. Presta atenção. Coordenar as políticas monetárias, creditícias, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. Tudo que eu disse lá, a composição do CMN. Fiscalizar monetária, fiscal, monetária e de investimentos. Tudo tem encaixado aqui. Coordenar as políticas monetárias, creditícias, orçamentárias, fiscal e da dívida pública, interna ou externa, certo? Autorizar as emissões de papel moeda. Fixar as diretrizes e normas da política cambial. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Regular a constituição,
o funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas ao SFN. Disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observados pelas instituições financeiras. Resumiu tudo, né? Apenas normatiza. Olha aqui os verbos como que são: orientar, regular, estabelecer, propiciar, zelar, coordenar, autorizar, fixar, disciplinar, certo? Expedir normas gerais. Então esses são os verbos usados, que é basicamente um macete para você saber. Ele não realiza, ele não executa, ele apenas normatiza, certo?